Muito bem, então agora vamos verificar o ângulo formado entre dois planos. Então aqui temos um plano S e um plano T. Como vimos anteriormente, o ângulo formado entre dois planos é o ângulo formado entre duas retas, sendo que estas retas vão ser perpendiculares a ambos os planos. Então, o que é necessário em um primeiro momento? Escolhermos um ponto arbitrário. Então vamos escolher aqui um ponto P arbitrário e estabelecer aqui em um ponto qualquer. A partir deste ponto arbitrário, vamos traçar uma reta perpendicular ao plano S. Então, uma reta perpendicular ao plano S, sabemos que as projeções elas são paralelas. Então, vamos traçar uma projeção paralela. A partir deste ponto P, traçamos uma projeção paralela. E esta reta daqui, que ela será perpendicular a S, vamos identificar ela, perpendicular ao plano S. Bom, depois disso, temos que marcar aqui o intervalo inverso. Para marcar o intervalo inverso, é interessante rebatermos a escala de declividade do plano para visualizarmos de perfil este intervalo inverso. Então, marcamos uma perpendicular aqui em relação à reta de maior declive. Esta perpendicular pode passar pelo ponto 3. Então, uma perpendicular que passa por esse ponto 3. E nessa perpendicular marcamos o valor de 2 unidades. Então, unimos desta extremidade até o valor de cota 1, ou seja, esta reta daqui significa que se trata do 3 rebatido ao valor de cota 1. E toda esta reta daqui, ela caracteriza como se fosse o plano S rebatido lateralmente. Esta é a ideia mais para visualizarmos de perfil a questão do intervalo inverso. Para isso é necessário utilizarmos o esquadro para estabelecer esta simulação. Ou seja, um cateto vai representar a reta de maior declive e o outro cateto a reta que é perpendicular ao plano. Com isso, vamos traçar uma reta deste ponto até a reta de maior declividade. Desta forma, vamos ter o intervalo inverso. Então, esta medida daqui corresponde ao intervalo inverso da reta que é perpendicular ao plano S. Então, vamos estabelecer agora, transferir com compasso esta medida daqui. Esta é a medida de intervalo. Esta medida de intervalo é para uma variação de 2 unidades na vertical. Então, transferimos aqui. E agora, a partir desta transferência, vamos marcar o valor de cota. Então, se o crescimento de cotas ocorre de 1 para o 3, então este ponto daqui vai ser o valor de cota 13, para a variação manter também de 2 unidades na vertical. Então, temos o valor 13 para o 15 e aqui o valor 1 para o 3. Então, podemos afirmar que esta reta S é perpendicular ao plano S, porque projeções são paralelas, cotas crescem em sentidos opostos e o intervalo é o inverso, certo? Depois disso, vamos traçar uma reta perpendicular ao plano T. Então, projeção paralela, o mesmo processo. Vamos traçar aqui uma projeção paralela que passe pelo ponto P. Então, essa projeção paralela. Vamos também estabelecer o rebatimento lateral. Então, podemos rebater 7 no valor de cota 5. Traçamos uma perpendicular. Essa perpendicular daqui corresponde o valor de 2 unidades. Então, vamos marcar aqui esta perpendicular a partir desse ponto. 7 rebatido ao valor de cota 5. Traçamos uma reta deste ponto até este, que vai simular a reta de maior declive rebatida lateralmente. Utilizamos o esquadro. Então, vamos utilizar aqui o esquadro. Estabelecer um alinhamento desse vértice até este e deste ponto até este ponto daqui.
certo? E com isso, vamos traçar uma reta deste ponto até este, para termos aqui o intervalo inverso. Então, toda essa parte daqui em amarelo vai ser um intervalo inverso de uma reta que é perpendicular ao plano T. Então, a gente pode estabelecer a reta que é perpendicular a T, vai ser esta reta daqui. Então, temos essa simbologia de perpendicularidade e transferimos o valor de intervalo inverso. Então, toda essa medida daqui de intervalo inverso, vamos transferir também. Vou remover aqui o esquadro para realizarmos esta transferência. Então, com o compasso, vamos transferir este valor de intervalo inverso até a reta que é perpendicular ao plano T. Então, agora temos que marcar aqui neste intervalo inverso o valor correspondente do crescimento das cotas. Claro, é interessante deixarmos aqui somente para observarmos que se trata do intervalo inverso estabelecido. Então, o crescimento das cotas é do 5 para o 7. Então, se esse ponto daqui corresponde ao valor 15, então este ponto do intervalo inverso obrigatoriamente vai ter que ser o valor correspondente. Aqui temos a variação do 5 para o 7, aqui do 5 para o 7, aqui vai ser o valor 13. Por que o valor 13? Porque o crescimento de cotas também tem que ser o inverso. Então, aqui temos o valor a partir deste intervalo inverso. Então, toda esta medida daqui corresponde ao intervalo inverso. Então, se o crescimento de cotas ocorre do 5 para o 7, a variação de 2 unidades na vertical, então o crescimento aqui do 13 para o 15, certo? A partir disto, podemos obter este ângulo, o ângulo formado entre as duas retas. Então, para obter este ângulo daqui, é necessário rebater, porque o que ocorre? Este ângulo estabelecido aqui está diferente de VG, então é necessário verificarmos em verdadeira grandeza. Então, como temos o ponto com o valor de cota 15, aqui um valor de cota 13 e aqui 13, então podemos estabelecer a reta charneira. Então, deste ponto até este, vamos ter a marcação da reta charneira. Então, podemos estender um pouco mais e deixar aqui a representação da reta charneira. Deixar aqui em vermelho. O valor 13 até o valor 13. E rebatemos o ponto P. Então, perpendicular à reta charneira, traçamos uma reta perpendicular à reta charneira e sabemos que este ponto rebatido, o ponto P rebatido, vai ficar nesse alinhamento que é perpendicular à reta charneira. Depois marcamos uma reta paralela à reta charneira. Então, podemos escolher aqui uma reta paralela à charneira e marcamos o valor de 2 unidades. Então, deste ponto até este, marcamos 2 unidades, porque é 15 rebatido ao valor de cota 13. E unimos deste ponto até esta reta daqui, que une a perpendicular com a própria charneira. Bom, ponta seca do compasso a partir deste ponto e a abertura neste raio que corresponde ao triângulo de rebatimento. E a partir disso, sabemos que este ponto daqui vai ser o ponto P rebatido ao valor de cota 13. Então, podemos marcar. Se trata do ponto P rebatido ao valor de cota 13. A partir do momento que temos 3 pontos rebatidos ao valor de cota 13, vamos ter a verdadeira grandeza entre as retas. Porque o que ocorre? O ponto P ele se encontra rebatido ao valor de cota 13. E ele pertence tanto à reta S quanto à reta T. Então, podemos unir deste ponto até este ponto daqui, que esta reta daqui vai ser a reta T rebatida ao valor de cota 13.
certo? Depois, unimos deste ponto até este ponto daqui, toda esta reta daqui vai ser a reta S rebatida ao valor de cota 13, porque este ponto pertence a ambas as retas. Então, estas duas retas daqui, queremos verificar o ângulo estabelecido. Vou deixar aqui em outra cor. Vamos deixar aqui, pode ser em azul ciano. Então, o ângulo estabelecido entre estas duas retas vai ser o ângulo formado entre os dois planos. Essas retas daqui se encontram em verdadeira grandeza. Então, podemos utilizar aqui o transferidor e verificarmos esse ângulo. Então, vamos verificar aqui, posicionarmos o transferidor deste ponto até este ponto daqui e deste ponto até este ponto. Estabelecemos esse alinhamento e vamos verificar a leitura correspondente dessa parte. Então, aqui eu vou ampliar um pouco mais o transferidor, porque a ampliação não vai interferir na questão do seu valor angular. Então, independe do tamanho. Então, temos aqui um ângulo de 38 graus. Então, este é o ângulo formado entre os dois planos.